Hoje eu vou te ajudar a conseguir um emprego. É claro que depende de vários fatores, mas a porta de entrada para conseguir um bom emprego é ter um bom currículo. Então eu pedi na comunidade e alguns de vocês me mandaram os seus currículos e hoje a gente vai analisar esses currículos. E o ponto-chave aqui do vídeo, que é uma das sacadas que mudou completamente a minha vida lá atrás, é que existem dois Danilos. Que papo de maluco é esse? Tem o Danilo que tá diariamente, constantemente, tentando se tornar um profissional cada vez melhor. Vai atrás de estudar, ter mais experiência. É um Danilo que tá se desenvolvendo profissionalmente. Mas além desse Danilo, também existe um outro que é o Danilo vendedor, que é o Danilo que justamente consegue passar nas vagas, que faz um bom currículo, que sabe se vender bem. Porque não adiantaria nada esse Danilo mais técnico ter as melhores qualificações possíveis se ele não sabe se vender bem. Então no vídeo de hoje eu vou focar no vendedor, no seu lado vendedor. E eu não vou cobrir o lado técnico do currículo, porque obviamente cada um de vocês vai estar num nível. Tem gente que está começando agora na área de dados, tem gente que já é sênior na área de dados. No começo da minha carreira eu sofri bastante para passar nos estágios, para conseguir meu primeiro emprego. E aí, com a vida, eu acabei aprendendo algumas dicas, alguns hacks que a gente pode ter no nosso currículo. E também, depois de entrevistar centenas de pessoas, eu acabei aprendendo algumas coisas. Então, o que eu vou te trazer aqui é baseado nessa certa experiência que eu adquiri com o tempo. Então, sem enrolação, o primeiro currículo selecionado é o do Yuri. E o currículo tá muito bom, inclusive. Além do currículo, o Yuri compartilhou também esse portfólio, que tá bem bonito. Nesse vídeo eu não vou falar sobre o portfólio, mas fica aí uma dica também para um próximo vídeo. Fazer um portfólio pode sim te ajudar a conseguir o primeiro emprego, ou mais para frente também, principalmente se você tiver ali dados reais, coisas que você realmente resolveu na sua carreira. Então o currículo do Yuri está bem estruturado, eu gosto da forma que ele quebra em bullet points, isso realmente faz uma diferença na hora de ler cada ponto. Eu vejo alguns currículos que o pessoal não coloca esses bullet points, fica até difícil separar um ponto de outro. Eu sei que é um detalhe, mas para o recrutador que está olhando aquele currículo, que não vai passar muito tempo lendo o currículo, isso pode fazer uma diferença. Um ponto que eu vou chamar a atenção aqui, que é uma coisa que eu fazia muito, mas depois que eu entendi como é que funciona uma dinâmica de analisar currículos, eu comecei a observar bastante no meu próprio currículo. Então o que acontece? Existe muito texto aqui que a gente consegue reduzir. Existem pesquisas que mostram que os recrutadores passam muito pouco tempo em cada currículo. Então, esses recrutadores, eles estão acostumados a pegarem ali 1, 2, 3, 4, 5 currículos e aí eles vão lendo. Só que depois disso, começa a ter tanto currículo e a pessoa já está cansada que ela passa a separar esses currículos em grupos ali, em cestas, basicamente. Uma cesta ali onde ele nem vai ler quase nada, vai ter um outro grupo que ele vai passar um tempo maior. Só que mesmo esse tempo maior não é tanto tempo assim. Então, olha, por exemplo, aqui, essa matéria que mostra que os recrutadores passam mais ou menos ali 10 segundos avaliando cada currículo. Em 10 segundos você não consegue analisar nada. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar que o recrutador não vai ter tempo de conhecer aquele Yuri ou aquele Danilo profissional. Vai ter tempo de conhecer esse lado do vendedor. Então a gente vai ter que ser muito estratégico em cada palavra que a gente consegue colocar aqui. Então se esse recrutador chegar nesse currículo e tiver pouco tempo, esses 10 segundos para ler algumas palavras, no máximo essa pessoa vai absorver ali umas 2, 3 ideias estourando, e olha lá. Então a gente tem que ser muito estratégico no que a gente coloca chamando a atenção aqui, tanto na parte de estar em negrito ou estar com a letra maior, tá realmente chamando mais atenção. E quando você chama a atenção desse recrutador, quando ele começar a ler, não pode ter muita palavra complementar ali, tem que ir direto ao ponto. Então eu gosto da ideia de ter um texto curto que vá resumir a sua experiência e suas qualificações. Mas como é que a gente pode reduzir todo esse texto aqui? Porque se a gente ler bem, vai ter uma parte que vai comentar sobre habilidade de comunicação interpessoal e tudo mais, gestão de pessoas. Será que isso é tão relevante para a vaga assim? Eu falo o seguinte, porque a pessoa não vai conseguir ler todo o seu currículo. Então, nesse caso, se a pessoa passar ali 10 segundos, se ela começar a ler isso daqui, ela não vai ter tempo para chegar na sua experiência profissional, que é uma das partes mais importantes, inclusive, desse currículo. E já ligado a isso, uma coisa que eu recomendo, se possível, é reduzir esse currículo para uma página. Relacionado a ter somente uma página, ir direto ao ponto, e também para ter um currículo ainda mais bonito, eu te recomendo utilizar essa ferramenta gratuita chamada Canva. Se você não conhece ainda, super recomendo. Você vem aqui, digita currículo, e basicamente ele te lista vários exemplos, onde você pode pegar qualquer um aqui, ó, vamos pegar esse aqui do Armando, personalizar esse modelo, e a gente consegue diretamente aqui alterar, substituir essa foto aqui pela sua foto, trocar aqui o nome. Isso vai facilitar bastante na hora de criar um bom currículo.
Então, voltando aqui para os modelos, olha a quantidade de modelos que a gente tem. Então, a gente vai ter alguns que são mais longos, alguns mais curtos, mas perceba bem, todos aqui só tem uma página. Mesmo quando você tem mais texto, a gente consegue encaixar isso somente em uma página. De uma forma que o que importa vai chamar mais atenção. Então, voltando aqui no currículo do Yuri. Então, já que você está aplicando para uma vaga de analista de dados, é bacana ter sim o objetivo aqui profissional, mas se você conseguir unificar isso com algumas habilidades suas, isso vai deixar o currículo ainda mais forte. Então, lembrando desse fluxo que os recrutadores têm, será que faz sentido a gente ter a formação acadêmica antes dessa formação complementar, por exemplo, e antes da experiência profissional? É uma pergunta que eu deixo para você, Yuri. Provavelmente a sua experiência profissional, por já ter trabalhado com analista de dados, por estar trabalhando com isso vai chamar muito mais atenção do que algumas coisas que estão aqui no topo. E muitos recrutadores, por terem só esses 10 segundos, eles vão nem chegar aqui nessa parte. Aqui tá bem bacana. É legal que você fez duas coisas que eu gostei, que é basicamente, você tentou resumir tudo em 2 bullet points para cada experiência. De forma muito rápida eu consigo ler toda a sua experiência aqui, a parte mais importante. O objetivo de um bom currículo não é te fazer passar naquela vaga, e sim te fazer passar para o próximo passo. Então a próxima fase é provavelmente uma conversa com esse recrutador ou com o gerente da área. Então isso daqui vai deixar a pessoa curiosa. Então aqui eu achei legal que você resumiu bem o que você fazia, utilizou termos que são sim buscados por esses recrutadores, inclusive em plataformas como a Gup, por exemplo, eles conseguem fazer uns filtros de tags ou de palavras-chave. Então aqui você vai se sair bem nesse caso. Se você tiver ali, se tiver uma busca de Power BI, por exemplo, Excel, você vai se sair bem nessa hora. Que aí o seu currículo ele vai ser filtrado. Mas um ponto que eu adicionaria aqui, inclusive em primeiro lugar, seria o que você conseguiu entregar de resultado. Então aqui você está mostrando muito bem o que você fazia, mas isso pode até ser visto, dependendo do recrutador, como uma coisa genérica. Agora imagina assim, você fala aqui de Power BI, se você ao invés de somente falar que você tem essa experiência, que você domina essas ferramentas, ao invés disso, você conseguir trazer algum exemplo de projeto, ou ainda melhor, algum KPI ou métrica que você conseguiu otimizar a partir de alguma análise, a partir de algum projeto seu, isso é melhor ainda, porque você está mostrando que você conseguiu trazer resultados reais para aquela empresa. E aí, sabendo que eu deixei essa recomendação para reduzir o currículo, quais são as experiências mais relevantes para essa vaga? Será que essa última ela é tão relevante ao ponto de você precisar dela aqui, sabendo que você está precisando reduzir o currículo? Além disso, como eu comentei, dependendo da forma que você coloca o texto, ele vai chamar mais ou menos atenção. A palavra cargo, ela tá com a mesma letra, a mesma fonte, mesma cor que analista de dados e também que home office. Será que as palavras cargo, home office são importantes, se comparado com analista de dados? Além disso, a data que você trabalhou, então assim, janeiro de 2020 até os dias atuais, olha o tanto de palavra que a gente gastou aqui, com um texto que chama, dependendo aqui da forma que você vê, chama até mais atenção do que o analista de dados. Então isso daqui não é super relevante, essa parte aqui de quando até quando você trabalhou, é legal você ter no currículo, claro, mas como é que você pode colocar isso de uma forma que chame menos atenção? Então aqui, esse Salvador Bahia está chamando menos atenção, o que faz sentido. Então é importante também a pessoa saber, inclusive é mais importante o Salvador do que a data que você trabalhou nessa empresa. A palavra localidade também, eu não sei se precisa dela aqui, é meio que óbvio, se você deixar Salvador, a pessoa já vai saber que você trabalhou em Salvador. Então fique atento a palavras e textos que não são tão úteis assim. Então aqui nesse exemplo, se a gente pegar aqui esse primeiro bullet point, a palavra referente, por exemplo, existem algumas coisas que não são tão importantes quanto, por exemplo, inteligência comercial é um termo mais forte, modelagem é um termo forte, dashboard é um termo forte. Inclusive fica uma dica dos dias atuais. Tô falando sim dele, do ChatGPT. Olha que bacana o que a gente pode fazer. Eu vou vir aqui, copiar esse texto e pedir para a ferramenta deixar ele mais curto. Nesse caso, o texto já estava até direto ao ponto, então ele acabou deixando um pouquinho mais curto, tirou a palavra referente, por exemplo. Então é isso, Yuri, o currículo tá bom, você tem uma experiência muito boa, eu faria essa experiência brilhar ainda mais. Então como é que você consegue encaixar esse texto todo aqui de uma forma que as coisas mais importantes do seu currículo sobressaiam? E para isso, você vai ter que colocar em uma página só. E bora agora para o segundo currículo, que é o do Renan. O do Renan tá muito bom também. E o do Renan eu diria que tá ao contrário. Ele tá utilizando só uma página que tá muito bom, ele tá utilizando um layout que eu não sei se é do Canva. Deixa aí nos comentários, Renan. É do Canva ou é de algum outro site, alguma outra ferramenta que você utilizou? Tá muito bonito, tá bem direto ao ponto.
E o que eu faria aqui, aproveitando que a letra tá bem grande, se a gente olhar aqui eu posso até diminuir, e mesmo assim fica grande, como é que a gente pode explorar um pouco mais e utilizar aqueles bullet points que o Yuri utilizou no currículo dele? Ou seja, a gente tem aqui uma experiência de trabalho, como que a gente consegue colocar alguns detalhes a mais? Inclusive, como é que a gente consegue colocar alguns bullet points relacionados com achievements, com coisas que você conseguiu entregar, com resultados que você conseguiu trazer para essas empresas que você trabalhou. E se talvez uma das experiências não tenha tanto a ver com a área de dados, quase sempre dá para você encaixar alguns bullet points com a área de dados, com achievements. Geralmente o recrutador quer ver que tipo de resultado que você trouxe para a empresa. Muitas vezes vai ter a ver com dados, outras vezes não. E o Renan também deixou um portfólio que já está no GitHub. Se a gente abre aqui, para quem não conhece o GitHub, é uma das melhores ferramentas para você deixar o seu portfólio relacionado à análise de dados, à programação, a tudo mais. Então ele te permite disponibilizar os projetos que você trabalhou em conjunto com outras pessoas ou não. E inclusive tem vários cursos que, nesse caso aqui, a gente tem um bom exemplo aqui do Renan. Esse curso introdutório de Data Science da Núcleo, que é o que a gente fez parceria aqui, e esses cursos do Coursera, eles te permitem trabalhar em um projeto e utilizar esse projeto que você trabalhou para postar aqui no GitHub ou em algum outro lugar para disponibilizar o seu portfólio. Então isso é bem bacana. Renan, como é que você consegue dar mais brilho a isso? Porque se o recrutador não abrir esse site e não ver os projetos que você trabalhou, ele não vai saber o que você conseguiu alcançar na sua experiência ou nos seus projetos em paralelo, em cursos e tudo mais. Então eu achei muito legal que o Renan, ele conseguiu trabalhar bem essa parte de deixar em negrito o que ele quer chamar mais atenção. Então aqui, ó, introdução à análise de dados é mais importante do que a data, ou até mesmo nesse caso, do que a Fundação Bradesco. Então a dica para o Renan é tentar fazer uma versão um pouco mais longa desse currículo. Ele pode diminuir um pouco a letra e deixar um pouco mais longo. Tem alguns detalhes aqui também, por exemplo, tem um curso de Excel intermediário e outro de Excel básico. Será que você precisa deixar esse de Excel básico aqui? O inglês, você está comentando aqui que você tem um inglês bem avançado. Será que você também precisa deixar o inglês avançado aqui? Eu sei que você está mostrando as certificações que você tem, mas vai chegar um ponto da sua carreira que você vai ter que começar a sacrificar algumas coisas. É um dos momentos mais difíceis que dá na hora de criar um currículo. Começar a tirar algumas coisas. Então não são todos os certificados que a gente faz que a gente tem que deixar aqui. Inclusive a gente tem que considerar isso. Se a pessoa, por acaso, começar a ler essa parte aqui de cursos certificados de baixo para cima, esse inglês avançado vai chamar mais atenção do que esse curso de introdução à análise de dados, que no caso aqui, já que a pessoa vai saber que você já tem o inglês, vai chamar mais atenção. Além disso, na educação, no seu caso, eu não sei quais são os bullet points da sua experiência, mas vamos supor aqui que nessas duas experiências você não tenha trabalhado tanto assim com dados. Então você vai trazer alguns bullet points, mas não vai ter tanta coisa relacionada a dados. Essas palavras-chave que a gente acabou de comentar no currículo do Yuri. O que você pode fazer então? No curso de Ciência da Computação, vai ter muita palavra-chave, vai ter muito projeto que talvez você já tenha trabalhado, que você vai conseguir colocar aqui. Eu sei que você começou agora, mas como é que você consegue encaixar aqui algum texto para fazer essa formação sua chamar atenção? Essa vai ser uma conclusão, vai ser uma decisão que você vai ter que tomar. O que vai ter que chamar mais atenção no seu currículo? Você tem três coisas importantes aqui. Você tem os seus certificados, a sua experiência de trabalho e a sua educação. Vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei na minha carreira, a minha formação ela chamava mais a atenção. Então eu deixava a minha educação chamando, inclusive eu colocava ela no topo para chamar mais atenção. A partir do momento que eu saí da minha área de atuação, eu fiz engenharia elétrica na época que eu estava procurando emprego para a área, isso era o mais importante para aquelas empresas. A partir do momento que eu saí da engenharia e comecei a adquirir experiência em startups e na parte de dados e tudo mais, eu comecei a deixar mais aparente a minha experiência. Teve um momento da minha vida também que a formação ela chamou mais atenção. Então vai depender muito do seu momento, do que você consegue trazer em cada um. Claro que você consegue também trazer um equilíbrio, mas faça esse exercício e pergunte a familiares e pessoas próximas a você. Quais são as experiências, os bullet points mais importantes para você? Porque o recrutador, nesses 10 segundos, tem que sair com 2, 3 coisas no máximo na cabeça. Qual que é a mensagem que esse recrutador tem que levar depois de ver o currículo do Renan? E o último currículo que eu vou analisar aqui hoje vai ser o do Diego. Diego, obrigado também por compartilhar seu currículo, muito bom também. O Diego já tem uma experiência, mais de 7 anos utilizando análise de dados na área comercial. Então o Diego conseguiu trazer uma primeira frase de impacto, tá muito bacana isso. Mais uma vez, alguns pontos que eu já comentei.
nos outros currículos. Resumo profissional, ele tá meio que brigando aqui com a frase. Então a pessoa vai ter que ler isso aqui primeiro. Nessa você já perdeu aí 2 segundos, ou 1 segundo que seja, nesses 10 segundos que o recrutador vai passar aqui. Então como que a gente consegue deixar as palavras-chave chamando mais atenção nesse texto? Por exemplo, a palavra experiência, ela tá brigando aqui, tá inclusive vindo antes de Power BI, de Scrum, de Design Thinking. Então, nesse caso, ó, o que você poderia fazer? Mantendo o mesmo texto, talvez, ou poderia até remover experiência com, porque isso aqui não está agregando tanto valor assim quanto as outras palavras, mas você poderia, ó, mantendo esse texto, se você deixasse tudo, porque tudo está em negrito, né? Se você tirasse tudo no negrito e deixasse só o Power BI, Scrum e Design Thinking, automaticamente essas palavras-chave já chamariam mais a atenção do recrutador. Então a mesma coisa aqui para a experiência de trabalho. A gente tem aqui executivo de vendas, e aí a gente tem uma data que está chamando o mesmo tanto de atenção. E aí vem mais detalhes sobre a vaga, empresa, local. E aí fica a recomendação também de tentar entender qual que é o ponto mais importante, qual que é a palavra-chave mais importante aqui. Provavelmente a data não vai ser o mais importante. Então você deixar no mesmo nível aqui pode atrapalhar na hora do recrutador ler. Então aqui a gente tem um exemplo de, se você utilizar bullet points, simplesmente colocar bullet points antes de cada ideia que você quer trazer nessas experiências, você dividir aqui, ó, como executivo de vendas. Você tem a criação e manutenção de dashboards e relatórios analíticos. E aí você vai ter uma outra parte que você talvez vai falar de Power BI. Aqui eu sei que você separou participação ativa no programa de inovação e tal, mas se você tentar deixar isso aqui mais curto, e pelo jeito que eu tô vendo aqui, você consegue dividir pelo menos em 2 grupos diferentes. Então você tem uma primeira parte que está relacionada com a criação de dashboards, relatórios e tudo mais, e talvez você possa ter uma outra relacionada com ferramentas. Você pode dividir em ferramentas diferentes. Você pode ter um grupo falando sobre o SQL e o segundo grupo falando sobre o Python, por exemplo. Então você pode tentar reestruturar todo esse texto em um texto que vá mais direto ao ponto. Reduzir o texto, deixar as palavras-chave, por exemplo, Python não está brilhando e Python tem que brilhar. Já que você sabe trabalhar com Python, isso vai trazer um diferencial no seu currículo. Como é que você consegue deixar o Python brilhando aqui? O SQL brilhando aqui, o Power BI brilhando aqui. E além disso, adicionar achievements. Quais foram os resultados práticos que você conseguiu trazer para essa empresa ao trabalhar com Power BI, ao trabalhar com Python, ao trabalhar com SQL? Então é importante não só falar que você sabe trabalhar com essas ferramentas, mas ainda mais importante que isso, que resultado que você trouxe para a empresa. Isso inclusive já mostra para o recrutador que você sabe o que você está fazendo, você sabe que você está aprendendo Python, não é por aprender, você está aprendendo Python para resolver problemas reais. E quais foram os problemas reais que você resolveu nessa empresa? E aí fica a mesma dica para as outras experiências, deixar menos texto, mais bullet points, mais direto ao ponto, mais palavra-chave. Uma coisa muito bacana aqui que o Diego conseguiu fazer, tanto aqui na introdução quanto na experiência, ele conseguiu se vender de uma forma muito boa. Eu comecei o vídeo aqui falando sobre se vender. Então o Diego, ele sabe as palavras-chave. O ponto aqui é muito mais um detalhe de como colocar essas palavras chamando um pouco mais atenção. Mas ele conseguiu chamar a atenção na hora se você ler realmente o texto, você vai ver que o Diego, ele sabe vender isso muito bem. E olha só como é que ele conseguiu, em uma experiência de executivo de vendas, que eu não tenho mais detalhes sobre essa vaga, só que olha como é que ele conseguiu linkar isso com habilidades que uma empresa está procurando no analista de dados. Então nem sempre a sua experiência vai estar ali exatamente como analista de dados, que o meu caso também nunca foi analista de dados. Eu trabalhei com dados com umas vagas com nomes diferentes, e aí eu utilizo ali as palavras-chave de uma forma que isso vai chamar a atenção da empresa. Então muito bacana, tá numa página só. Diego, eu te recomendo fazer isso. Abre aí o Canva, tenta reestruturar, utiliza o ChatGPT ou faça você mesmo. Tenta deixar esse texto mais curto. Tem vários exemplos lá no Canva, dê uma olhada, você vai achar um que vai ser sua cara. Tente também modelos distintos. É legal que se você criar um e mudar para outro layout, ele automaticamente vai transferir o texto para esse outro layout. E aí fica bacana de você comparar, compartilhar com familiares e amigos. E aí você vai chegar num modelo final. Modelo final não, porque a gente tem que estar constantemente melhorando o nosso currículo. Se a gente olha para o nosso currículo, é que nem os vídeos aqui do YouTube. Se eu olhar para um vídeo que eu fiz há 3 meses atrás, ou para o meu currículo de 3 meses atrás, não sentir um pouco de vergonha, é porque tem alguma coisa errada com o meu desenvolvimento. Então é normal a gente olhar para o nosso passado e falar: caramba, tava ruim por causa disso aqui, mas na verdade é porque você tá melhorando cada vez mais. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se você chegou agora e esse vídeo agregou algum tipo de valor para você, deixe o seu like e sua inscrição. Essa é a melhor forma do YouTube saber que o conteúdo aqui tá sendo útil para você e pode ser útil para outras pessoas. Não seja egoísta, compartilhe com outras pessoas, deixe o YouTube recomendar para outras pessoas também. E assim a gente vai fazer esse mercado ficar cada vez mais forte no Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.